Um abraço a todos, chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para Sempre. Alberto Carioca foi um volante que chegou em Alagoas no começo dos anos 70, jogou principalmente no Ferroviário, no CRB e no CSA. Na nossa época do rádio, onde entrevistamos centenas de ex-jogadores do futebol de Alagoas, Alberto Carioca foi um deles. Fizemos a entrevista com Alberto em 2018. Foi até um dia de clássico CRB e CSA. Uma relíquia fonográfica. Alberto conta a sua história no futebol, do Rio de Janeiro até chegar no futebol de Alagoas. Aqui ele encerrou a carreira e ficou. Mora até hoje em Maceió. Então, nesse resgate das entrevistas que fizemos com ex-jogadores na Rádio Jornal, na Rádio Correio, aos domingos, no quadro Craques do Passado, dentro dos programas que nós fazíamos, vamos ouvir agora esta entrevista com o ex-volante Alberto Carioca. Quadro Craques do Passado. Hoje, gente, teremos no Rei Pelé, CSA e CRB. A torcida vai, a torcida vibra, a torcida pula. Se você prestar atenção, a maioria são jovens. Bem maioria do que os com mais idade. Muita gente, seus 40, 50, 60 anos, às vezes nem vai mais ao futebol, né? Vão e aqui entra no ao ouvinte após o jogo, dizendo que o futebol é fraco, os times não jogam bem, e sempre relembram os anos 70, os anos 80, os anos dos grandes jogadores. E como hoje é dia de CSA e CRB, hoje vamos ouvir um dos grandes jogadores do futebol do passado. Ele jogou tanto no CRB como no CSA. Jogava no meio campo, no meio campo que comandava e dava o show nos anos 70, nos anos 80. Antigamente, gente, só craque. Só quem jogava bola vestia a camisa de CSA e CRB. E é com muito prazer que hoje vamos conversar com um desses grandes jogadores, o volante Alberto Carioca. Boa tarde, Alberto. Boa tarde, irmão. Estou à sua disposição. Muito bem, Alberto Carioca. Primeiramente, me diga uma coisa. Qual o seu nome completo, a data de nascimento e onde você nasceu? Alberto de Souza Pereira, nasci no Rio de Janeiro, 29 de 8 de 1950. Muito bem, Alberto. Sua carreira no futebol profissional, em que equipe você começou a jogar, mesmo na base, no profissional? Em que ano, em que clube você começou a praticar o futebol? Eu joguei no Júnior do Flamengo, mas foi muito pouco, quando eu tinha 18 anos. Depois eu deixei e joguei futebol de areia, onde o Dida, o grande centroavante Dida, que é aqui alagoano, me viu jogando e me trouxe para o Ferroviário. Muito bem. Em que ano? O Dida, ele foi treinador do Ferroviário em 73. Foi nesse ano que 72? Não, eu cheguei aqui em 74, ele me trouxe para cá em 74. Eu jogava num time de só veterano do Rio de Janeiro, Grava Jefferson, Afonso Silva, Batuta, e o Dida me trouxe para cá para o Ferroviário em 74. Muito bem, o Ferroviário 24 anos. Disputando o campeonato alagoano. Campeonato alagoano. Mas naquela época, Alberto, hoje com a internet, todo mundo acompanha o futebol alagoano para e sempre, sabe quem são os clubes tradicionais, quem não são. Naquela época, o convite veio para o Ferroviário. Você pensou, puxa, lá os mais conhecidos são CSA e CRB, eu vou para o Ferroviário. Você olhou isso ou não olhou e disse, eu vou agora? Como foi? No momento que veio esse convite, você analisou o Ferroviário, que era menor que ou não? É porque eu já tinha tido um convite do Silva Batuta para ir jogar na Colômbia. Mas como eu sou uma pessoa muito caseira, não saía nunca de perto dos meus pais, aí o Dida disse, você, Alberto, quer ir para minha Alagoas? Eu disse, eu vou, Dida. Não tinha muito compromisso com o futebol mesmo, não. Aí eu vim para cá porque aqui era muito mais perto do que a Colômbia. Muito bem. Agora me diga uma coisa, Alberto, quem eram os dirigentes, você lembra, como era a estrutura do Ferroviário em 1974? Rapaz, o dirigente era o seu Rui, o seu Jarbas, o treinador era o Heraldo Messa,
A estrutura é muito complicada, muito complicada. O pessoal do CSE e CRB, quando visitaram a rede, ficava até estupefato de dizer, vocês moram aqui, vocês têm tanto trabalho a gente no campo e vocês moram numa condição dessa, a condição era muito precária. Em que local os jogadores assim que eram de fora moravam, que jogavam no Ferroviário em 74? Moravam dentro da rede, no tipo de uma garagem, num galpão que tinha dentro da rede. Lá na estação, ali no centro? Na estação do centro, é. E o salário, Alberto? Passei para o salário, eu não sei nem informar direito o salário. Eu passei de 74 a 76 morando lá. Muito bem, agora do Ferroviário, você passou para o CRB, acho que foi em 76, como é que surgiu? Você se destacou em 74, 75, 76, mostrou seu futebol e o Ferroviário era no timão, me lembro, em 74, Alberto? Cocoró, Ted Nelson, Ulisses, o Toninho, tinha o Pituta, Dudu, você, o Dão, o Jorge da Sorte, era um timão Ferroviário, né? Como também o São Domingos, esses times intermediários, o São Domingos tinha Adolfo, tinha Vegete, tinha Batoré, tinha Otávio, Capeta, enfim. Você se destacou e como é que surgiu esse convite para o CRB? Porque nosso time era quase o mesmo de 74 a 76. Em 76 nós fizemos um campeonato excepcional. Só não ganhamos um turno porque nós final com o CSA, o meu amigo Sebastião Canuto expulsou 3 jogadores do Ferroviário e deu um gol do CSA aos 52 minutos. Mas perdemos um turno para o CSA. Nosso time era muito bom, era Zequinha, Labão, Beba, Getúlio, Jorge Rato, era Adolfo, era um time muito bom, Zé Júnior, Enio Soares, esse time de 76. Aí aí quando acabou o ano de 76, aí eu ouvi uma movimentação de CSA CRB, mas aí o pessoal do CRB chegou primeiro e porque o CSA só queria me levar, eu só. E o Ferroviário e o CRB queria levar. Se eu fosse, levaria o Enio, o Ulisses junto e o Zé Júnior. Aí, como não são meus amigos, sempre eu fui pro CRB. Muito bem, e inclusive em 76, salvo engano, né, antigamente a CDA escolhia os melhores do ano, hoje escolhe, amanhã é escolha, viu, Alberto? Eu fiz uma postagem no Facebook dizendo que vão escolher os menos piores do campeonato, que não existe mais, melhores era antigamente. Inclusive a seleção de 76, eu estou aqui com os escolhidos em 76. A seleção daquele ano em Alagoas foi a seguinte: César do CRB, Espinosa do CRB, Pires do CRB, Zé Preta do CSA e Enio Soares do Ferroviário. Meio campo, Alberto Carioca do Ferroviário, Almir Prozão do CSA e Zequinha do Ferroviário. E o ataque foi Enio Oliveira do CSA, Joãozinho Paulista do CRB e Silva do CRB. Então essa escolha sua como a seleção, o melhor volante, também contribuiu para você ir... aliás, você já estava... você foi escolhido no Ferroviário, mas em 76 você passou para o CRB. Mas essa escolha, no momento da escolha, você estava no Ferroviário ou no CRB? Eu estava no Ferroviário e independente de ter sido o melhor volante, eu fui escolhido o melhor jogador do ano nesse ano. Foi o melhor jogador do ano, eu recebi 2 prêmios nesse ano. O craque do ano foi você? O craque do ano fui eu nesse ano. Ele entregou para até o Edson Mauro que veio para a festa. Muito bem. Ô Alberto, o Joãozinho Paulista, ele chegou aqui em 76, ele era só Joãozinho. Como no CRB já tinha um ponta esquerda, o outro Joãozinho, aí um ficou gaúcho, ele ficou paulista. Você, quando chegou aqui, já era Alberto Carioca ou era só Alberto? Que momento você passou a ser chamado de Carioca? Tinha um outro Alberto? Como foi essa história? Você já chegou como Alberto Carioca? Cheguei aqui, o meu nome era Alberto, e como eu vim desde no começo do Ferroviário de 74, que já me chamavam de Alberto Carioca. Mas não tinha outro Alberto lá? Chegou depois do de Walter Luiz. Eu sei. Então, Alberto Nevené depois. Lhe chamaram de Alberto Carioca, não tinha, né, porque tinha outro Alberto, porque você veio do Rio e o pessoal... Não, só porque eu vim do Rio, só me chamavam de Carioca porque eu vim do Rio. Muito bem, agora me diz uma coisa, Alberto Carioca, você jogou muitos jogos aqui no futebol de Alagoas e muitos jogos históricos, eu vou dizer aqui um jogo histórico do CRB. Foi no dia 19 de setembro de 76, por que histórico? Porque foi a primeira vez na história do CRB que ele pisou no Maracanã. Esse jogo inclusive foi transmitido ao vivo aqui, eu assisti, foi um dia de sábado à tarde aqui para Maceió.
O Botafogo ganhou de 2-1, o CRB chegou a fazer 1-0 com o Josil Paulista, o Rubens Nicola empatou e o Mazinho virou. O CRB jogou de César, Espinosa, Pires, Fifi, Flávio, Deco, Alberto Carioca, depois Paulinho e Gilmar, Ditinho, Josil Paulista e Silva, depois Josinho Gaúcho, treinador Jorge Vasconcelos. Como foi, Alberto, jogar no Maracanã? Você já havia jogado antes no Maracanã? Foi a sua primeira vez? Os jogadores estavam nervosos? Como foi esse dia, Alberto, que o CRB, pela primeira vez, pisou no Maracanã, na época o maior estádio do mundo? Jogar como profissional a primeira vez. Já tinha ido várias vezes ao Maracanã, mas é uma emoção muito grande, porque nós, principalmente até quem mora no Rio de Janeiro, que não conhece o Maracanã, sente uma emoção imensa, embora nosso estádio aqui, a internet, seja muito bom. Mas as dimensões do Maracanã são coisas absurdas. Então todo mundo fica estupefato, fica maravilhado em ver o Maracanã. Muito bem, na sequência, né, vocês voltaram, mas depois voltaram lá para 2 jogos seguidos, foi um fato raríssimo. O CRB jogou 3 vezes no Maracanã, com o Botafogo perdeu de 2-1, enfrentou o Vasco, perdeu de 1-0, o Vasco de Mazzaropi, Marco Antônio, Zanata, Zé Mário, Fumanchu, tinha o Dé, depois enfrentou a máquina, né, o Fluminense do Francisco Horta, uma seleção com Edinho, Rodrigues Neto, Carlos Alberto Pintinho, Paulo César Caju, Rivelino, Gil, Doval, Disseu, e o CRB, muita gente falando, torcedor azulino, vai levar uma goleada, a CRB perdeu de 1-0 para o Vasco, 1-0 para o Fluminense, o que o Alberto Carioca recorda do jogo contra o Vasco. Algum detalhe assim do jogo do Fluminense, Alberto? Canal Futebol Alagoano para sempre. E uma coisa importante é que o Paulo César Caju era meu amigo de infância do Rio Grande, onde a gente nasceu e se criou. Então foi uma emoção muito forte. E o time realmente era uma coisa absurda de se ver jogando. Mas o CRB não se intimidou com ele. Jogou muito bem, perdeu na infelicidade. Uma infelicidade muito grande nossa que perdeu um jogo. Teve várias chances até de empatar. Muito bem. Alberto Carioca, me diz uma coisa. Depois do Ferroviário e do CRB, você defendeu o CSA. Em que ano você saiu do CRB? Você chegou lá em 76. Quantos anos ficou? Só ficou em 76. Em que ano você passou para o CSA? Eu fiquei em 76, no CRB, o Campeonato Brasileiro, tudo. E no começo do ano eu fui pro CSA de 77. Mas por qual motivo exato você deixou o CRB e foi pro CSA? Proposta melhor? Alguma coisa aconteceu? Não quiseram mais você? Por que houve essa mudança? O problema foi que o CRB, o presidente do CRB, eu estava com uns amigos na concessão do Ferroviário, e o CSA foi tentar me comprar. E eu fui pro CSA. Mas o CRB tinha interesse. Aí eu conversei na época, o diretor do CSA, da Roberto Carneiro, o Jorge Assunção, nada. Mas aí o CRB era o Zé de Mello, era o Toroca, sabe? Mas aí os caras foram na minha casa e disseram a mim que eu iria viajar por Rio de Fé, que eu não voltasse enquanto o CRB não mandasse me chamar. Só que o CRB queria, como da primeira vez que eu fui pro CSA, o CRB queria me levar. E o CSA queria todo o pessoal que tinha ido. Eu em casa não sabia o que fazer. E o CSA contratou o treinador que eu gostava muito, era um senhor muito amigo, como um pai para mim, o Gildo Nélio. Aí quando eu estava no Rio, não querendo vir, porque eu não sabia o que eu faria, ele só Jesus me ligou para mim e disse, tá eu, Zequinha, Zé Júlio, nós somos todos indo pro CSA. Eles querem que você venha também para cá. Aí eu vim embora e fui pro CSA. Pelos dirigentes do CRB, eu podia ficar com o CRB. Porque eles até tinham dito a mim que o Deco não ficaria. Em 77. Que o Deco ia sair. Aí, mas eu não sei porquê, ou porque emocionalmente eu era ligado muito ao seu Astrogido Nélio, um treinador que era uma pessoa muito boa, eu resolvi vir pro CSA. Muito bem. O Alberto, em 77 teve um jogo CSA e Palmeiras, foi no dia 19 de outubro lá no Pacaembu, e logo no começo do segundo tempo o Elcio, o Tião terminou expulso, ou saiu contundido, não sei, o Tião saiu, o Elcio foi para o gol. O CSA perdeu de 1-0, o CSA jogou de Tião, depois o Elcio Jacaré foi para o gol, Luizinho, Maurício, Zé Preto e Bellini, você, Jorge Bonga e Mussurica, depois Pavão,
Enio, depois Gilmar. Esse Gilmar é o Gilmar pernambucano, não é aquele Gilmar daqui que jogou no CRB, não. Elcio Jacaré e Reginaldo. O que o Alberto lembra deste jogo? Esse detalhe, como foi no momento que o Elcio foi para o gol e por que ele foi para o gol, hein? Vocês lá nos treinamentos, nas brincadeiras, tem algum jogador de linha que jogava no gol, era ele? Por que foi escolhido o Elcio para ir para o gol? Já que o CSA, o Tinhão saiu, não tinha como modificar mais, hein, Alberto? Você lembra desse jogo? O problema foi que talvez quem fosse para o gol era eu, que nos treinamentos, nos dois toques, tudo que era eu e o Elcio iam para o gol. Mas quando o Palmeiras era um time muito forte em bolas altas, e o Elcio era mais alto que eu, então nós na hora resolvemos que o Elcio iria para o gol. E o detalhe mais importante nesse jogo, que foi no Parque Antártica, anularam o gol nosso legítimo, acho que foi o gol do Gilmar ou do Enio. O árbitro, o bandeirinha não deu impedimento, o árbitro longe deu impedimento e nós perdemos esse jogo de 1-0. Muito bem. Ô Alberto, me tira uma dúvida. Hoje em dia, no futebol, o time entra com 2 volantes, 3 volantes. O treinador diz, se jogar só com um, pode levar uma goleada. Mas antigamente o meio campo era um volante, um ponta de lança, né, o jogador mais rápido que encostava no centroavante, e um meia esquerda que geralmente era um jogador lento, tipo Rômio, Alexandre Bueno, que cadenciava o jogo. Enfim, o volante ali, como é que fazia, Alberto, naquela época, pro volante segurar? Como é que segurava e o time não levava goleada? Não vi aqui o time levar 3, 4 gols, não. E hoje em dia os treinadores falam, se jogar com volante, pode levar 3, 4 gols. Como era antigamente uma formação só com o volante, Alberto? Você acha que hoje em dia, muita gente diz, esses volantes do passado, hoje em dia não jogavam, porque hoje o futebol é força, não é técnica. Como é que o Alberto, vocês, Alberto, jogadores do passado, veem essa situação? Ele tem um pouco de razão em dizer que o futebol hoje está muito forte. Mas antigamente a técnica era muito maior. Então os jogadores técnicos se sobressaíam mais do que a força. Porque todos os jogadores, os 3 que jogavam no meio, os 3 sabiam da sua obrigação. Cada um sabia da sua posição. Então todos os 3 tanto atacavam como voltavam. Porque você pode ver que antigamente não tinha um volante que não era técnico. Era muito difícil. Eu falando em técnico, porque eu joguei no meio campo com um dos maiores meio esquerdos que eu já vim jogar aqui, foi o Zequinha Babão. O Zequinha Babão colocava a bola onde queria. Virava um jogo. Joguei com o Beba, o nosso meio campo de 76 jogados. Era eu, Zequinha e Beba. A gente dificilmente perdia um jogo. Ganhamos o CSA, ganhamos o CRB, fizeram uma campanha sensacional. Então, hoje existe muito a força. Mas hoje a técnica tem técnica que não é tão apurada como no nosso tempo, eu acho. Então a técnica sobressaía a força. Então tinha muita condição de jogar. Se você analisar, por isso que dificilmente eu volto a paixão. Eu não gosto muito de ver o jogo. Eu vejo o jogo na televisão, de alguns jogos, mas eu não vou muito para paixão porque eu não vejo assim um jogador que se sobressaia, sabe, muito hoje em dia. Eu vejo falar no esquerda do CCA hoje, mas eu ouvi pouco e eu não me agradou, como me agradava um Zequinha, um Gilmar, um Gustavo Pernambucano, cada jogador que chegou com o Fernando Pirulito, cada jogador de uma qualidade imensa que se passa aqui pelo nosso estado. Muito bem, Alberto, hoje tem CSA e CRB, você jogou, você não é alagoano, é carioca, mas jogou no CRB, você jogou no CSA, hoje vai passar o jogo na TV. O Alberto hoje vai torcer por quem? Você tem alguma preferência, CSA e CRB? Você pode se dizer torcedor do CRB ou é torcedor do CSA hoje, Alberto? Não, eu não sou de nenhum dos dois. Eu torço quando é qualquer time que vem jogar, com exceção ao Flamengo, eu torço pelos times daqui do estado. Mas eu não torço por CSA. Aqui na minha casa é uma divisão. A minha filha é CSA, meu filho é CRB, minha esposa torce para quem ganha. Então, eu não torço para ninguém especificamente, só torço quando vem um time de fora. Eu torço para que se jogue um grande futebol, que tem um espetáculo muito bom, e que esses meninos torcedores vão para o estádio torcer, vão brigar. E hoje não dá mais ninguém, uma família. Eu não vou, nem meu filho vai, ninguém vai, difícil. Ninguém leva a família no estádio, cada vez. Muito bem, Alberto, você veio jogar aqui e não voltou mais para o Rio, ficou aqui, você casou aqui, você tem parentes ainda lá no Rio de Janeiro, viaja para o Rio, porque o Alberto fixou residência aqui em Maceió, hein, Alberto?
Eu tenho duas irmãs no Rio de Janeiro. Aí de vez em quando, quase todo dia eu falo com a minha irmã. A última vez que eu fui no Rio foi em 2013, quando o falecimento da minha mãe. Aí eu não fui mais. Eu postei falando com a minha irmã, mas eu não fui mais. Minha família, minha esposa, acho que o grande presente, o grande ganho da loteria que eu tive foi a esposa que eu conheci. Aí me deu a estrutura, me ajeitou, até quando eu jogava futebol, muitas vezes eu era expulso, depois que eu casei, melhorei muito meu comportamento. E eu até outro dia no Altinei, até o cara no Altinei escreveu um texto sobre isso. Depois do casamento, o Alberto virou outro jogador. Muito bem. Ô Alberto, você ficou no CSA há quanto tempo? De 77 até que ano? Até o título de 81. Título de 81. Gol de Zé Roberto. Gol de Zé Roberto. 80, acho que tinha um pouquinho, 81. Quando o Valmir Morro chegou em 81 para ser treinador, eu saí. Muito bem. Ô Alberto, aquela taça de prata de 80, o CSA naquele jogo final com Londrina, esse jogo passou na TV aqui, que a gente achou... Me tirou uma dúvida, o Alberto Leguelé, ele era volante ou era mais avançado? Ele jogava... Ele independente, mas ele jogava um pouco mais avançado. Avançado. Meia, porque ele era destro, ambidestro, aí os treinadores colocavam ele sempre um pouco mais à frente. O CSA naquela final tomou 4-0 e muita gente falou, não, jogou muito atrás, que o meio campo foi Ronaldo Alves, Alberto Carioca e o Leguelé. Quer dizer, aí na frente foi o Siri, o Peu e o Gilmar. Você acha que foi um erro ou tinha que jogar mesmo com você e com o Ronaldo Alves ali, dois volantes lá contra o Londrina? E o que aconteceu, Alberto? O CSA estava tão bem, tomou 4-0 na final da Taça de Prata. O que nós vimos de que aconteceu, porque eu não sei se existe o que nós conversamos depois, porque nós chegamos lá em Londrina, ficamos no hotel, chegamos no estádio, não tinha água para se beber. E quem trouxe a água foi o pessoal de Londrina. E Londrina não ganhava um título há 30 e poucos anos. Então todo mundo sentiu mal do local. Todo mundo sentiu pesado. Então os caras acham, os médicos depois ficaram de fazer exame na gente, para ver se na água tem alguma substância, porque nosso time não jogou, não andou. Nós tínhamos feito um jogo em Araraquara, um jogo absurdo de bom. E fizemos outro jogo aqui também com eles. Nós não entendemos. Então os médicos, os diretores, ficaram tudo desconfiados que podia ter tido alguma coisa na água que eles trouxeram pra gente beber. Um fato desse ocorreu com o CRB contra o Santa Cruz também, em 77, lá no Arruda. Ô Alberto, me diga uma coisa, o Alberto assistindo o jogo na TV assim, sente saudades? O que é que o Alberto sente mais saudades do tempo de futebol? Barulho da torcida, era em campo, jogar, enfim, desarmar, fazer gol, a concentração. O que o Alberto sente mais saudades é do tempo que jogou, hein, Alberto Carioca? Eu acho que eu sinto mais saudade é de ver as torcidas vibrando muito, a concentração, as amizades que se faz, verdadeiras, porque futebol são coisas que tem muita gente que não são de bem, mas tem pessoas de bem demais. Então as amizades verdadeiras que se faz no futebol, as amizades com o Zé Preta, Soares, com Adolfo, Rato Branco, fora outras pessoas que eu fiz muita amizade. Sabe, a verdade verdadeira é que até hoje a gente botou, tem um macho do CRB, que eu tô até sem jogar porque eu machuquei o pé, pô. E aí a gente se encontra sempre. Mas as amizades verdadeiras que fui no futebol e as viagens que se fazem, que são muito boas, essa dá saudade. E jogar, realmente não sinto essa saudade não. Ô Alberto, dos muitos dirigentes que você já trabalhou em Alagoas, qual deles você pode dizer que esse foi o melhor dirigente, apoiava o jogador no bom, no mau momento, cumpria o que falava? Qual o melhor dirigente que você já trabalhou no futebol de Alagoas? Olha, porque o futebol porque eu tive vários dirigentes. Eu tive um dirigente no CSA, o Antônio Lima, ele era vice-presidente do João Liga, sabe? E teve o Dagoberto, com a ignorância dele toda, o Dagoberto era um homem de bem, que ele se preocupava muito com os jogadores, ele tinha um amor muito grande pelo CSA. Eu tinha no Ferroviário Seu Jarbas, que cuidava, ele era
era do dia a dia, no trabalho, preocupado. Porque tem esses abnegados. Esses são os verdadeiros abnegados do futebol. Tem o seu Itamar Bengoso, uma pessoa muito de bem. O Jorge Vasconcelos, que era o treinador, nada, mas que era diretor, ele era muito bom mesmo. Muito bem, Alberto, qual foi a última vez que você foi ao Rei Pelé assistir um jogo? Rapaz, a última vez que eu fui ao Rei Pelé, eu acho que foi um jogo que teve um jogo na preliminar, CSA e CRB. Não sei se foi uma festa que teve lá, que teve o veterano antes e depois teve outro jogo do CRB. Você foi jogar? Você foi jogar? Não exatamente. Eu fui jogar, né? Foi lá um jogo. Mas assistir um jogo assim? Mas assistir um jogo, qual foi a última vez? Depois assisti um pedaço, assisti um pedacinho. Não, mas tô falando assim, a última vez que você foi assistir um jogo, você saiu de casa, vou pro Rei Pelé, ver um jogo, assistir um jogo, qual foi a última vez que você foi? Não tem lembrança não. Faz tempo mesmo. Mas qual o motivo exato? Qual é o motivo exato? Pode ter vários, mas o principal motivo que faz com que o Alberto Carioca hoje não vá assistir um jogo. Qual é o motivo? São duas coisas exatas. É a violência que tem no futebol, a violência na torcida, desse jovem de hoje, e eu não vejo muito futebol para ir ao campo, não. Não vê futebol? Ô Alberto, como é que vocês, eu sempre gosto de perguntar isso a um jogador, né? Hoje qualquer jogador que vem pro CSA e pro CRB ganha 15, 20 mil. A gente faz umas contas assim, se o cara economizar, o cara ficar só lá no hotel, não gastar nada tal, o cara junta uns 200 mil todo ano. O cara todo ano pode comprar umas 4 casas. O cara em 10 anos, se ele juntar, vai ter umas 50 casas. Ou seja, o cara fica rico. Qualquer jogador jogar hoje, qualquer time no Nordeste ganha 15, 20, 25 mil. Antigamente vocês ganhavam, o futebol não era tão valorizado, também não tinha TV, essas coisas. Como é que vocês do passado veem isso? Às vezes a gente vê jogador hoje em dia, muitos jogadores trabalhando ainda, não que seja nenhuma vergonha trabalhar, às vezes o cara é vigilante no shopping. O Roberto Michele jogou aqui no CRB, era vigilante em um hospital lá em Campina Grande, e hoje em dia não, o jogador joga, pode não jogar nada, ganha 15, 20 mil. Como é que vocês do passado, que jogavam tanto, veem hoje em dia jogadores que nem amarrariam a chuteira de vocês ganharem esse dinheirão? Eu vejo o seguinte, eu nasci no ano errado. Nós que jogamos naquela época nascemos antes do tempo. Mas é a evolução do tempo, porque nós não podemos fazer nada. A gente vê com tristeza. A gente vê tanto jogador bom que passou por aqui, que hoje vive numa situação não muito boa, né? Se jogasse hoje estava organizado. Talvez, né, se a pessoa tivesse uma cabeça melhorzinha. Mas eu acho que o que eu vejo é que nós nascemos antes da hora. Se nós tivéssemos nascido nessa época, nós podíamos dizer que estaríamos bem melhor. Ô Alberto, você hoje em dia ainda assim na rua, na praia, enfim, você saindo assim, tem torcedor que lhe reconhece, vem falar, rapaz, você é o Alberto, jogou no CRB, eu era garoto. Acontece isso ainda hoje em dia, Alberto, ou ninguém conhece mais o Alberto? Acontece sim, às vezes eu tô na rua e eu conversando fácil, o cara aí, Alberto, por que você não volta a jogar? Porque você não ganha nada, porque esse cara lá não joga nada. Aí eu disse que é isso, já passou meu tempo, agora é só assistir. Muito bem, Alberto, já aconteceu na sua carreira, de vez em quando eu pergunto isso, e muitos jogadores já disseram que viram algum caso de doping, assim, de algum companheiro tomando algo para correr mais, você testemunhou, algum treinador que queria fazer, tem treinadores do passado, né? O Ricardo mesmo, falecido ponto esquerda, falava aqui, e abriu e tomava, e às vezes o próprio treinador queria que o jogador tomasse. Aconteceu com você testemunhou coisas assim? Isso era normal nos anos 70, Alberto? O jogador tomar algo, uma injeção para correr mais, alguma coisa assim? Não, eu acho que o que os caras tomavam era medicação, vitamina B, vitamina C, mas eu não vejo não. Eu acho que quem treina bem, trabalha bem, não precisa disso. Eu nunca vi não, nem treinador mandar alguém tomar, nem vi jogador na minha época. Se tomava escondido, eu não tenho conhecimento disso não. O Alberto, você hoje é aposentado, você reside aonde? É aposentado, ligado ao futebol, outro trabalho? Como é que vive hoje o Alberto? Eu moro no Benedito Bentes, eu trabalho no Tribunal de Contas desde
81. Ainda trabalha hoje em dia? Não. Ainda trabalha? Oi? Ainda trabalha? Ainda trabalho ainda. Muito bem, Alberto. Porque jogava o Dr. Jorge, um pai pra gente, né? Ajudou muitos jogadores, né? Muito mesmo. Muito bem, Alberto, olha, foi um prazer falar com você. A gente sempre entrevista aqui jogadores e o Popa tá mandando um abraço para você. Lá em Marechal tá todo mundo ouvindo, né? Com a Rádio Mares do Sul, em conexão com a gente. E sempre que os ouvintes mandam sugestão, para entrevista fulano, entrevista ciclano, e muitos já haviam pedido o Alberto Carioca. Eu me lembro que na época era garoto, Alberto, e o seu futebol, aliás, naquele tempo não tinha ninguém que não jogava. Pode nem dizer, era o destaque, não, todos jogavam. Para jogar no CSA CRB tinha que saber jogar, né? E você pega uma foto hoje do CSA ou do CRB, uma foto que eu falo dos anos 70, você olha e conhece todo mundo. E se eu mostrar uma foto aqui do CSA ou do CRB de 2000, o cara olha assim, não conhece, não lembra, porque o cara passa 3 meses e vai embora. Aquele tempo não, vocês tinham uma continuidade, jogavam anos, você jogou no Ferroviário, foi pro CRB, foi pro CSA e ficou jogando de 74 a 81, enfim, e eram conhecidos. Então, Alberto, tenho certeza que o torcedor gostou e tenho a certeza que sempre que se fala dos grandes jogadores da história do CSA, da história do CRB, o nome de Alberto Carioca sempre é citado pela elegância, porque você jogava, que você marcava, que você armava, um grande jogador que você foi. Parabéns, Alberto, foi um prazer ter falado com vocês aqui na Rádio Correio, no quadro Craques do Passado. Muito obrigado, eu agradeço muito os elogios e agradeço a quem queria que você me entrevistasse. Isso é uma satisfação muito grande para todos os pessoas que jogaram, que ainda hoje são lembrados. E dei um abração no meu amigo Copa, depois a gente conversa. Muito obrigado mesmo, felicidade, e continue nesse trabalho entrevistando ex-jogadores, que é muito bonito ver as pessoas contarem a sua vida. Muito bem, valeu aí, um abraço, boa tarde, muito obrigado aí ao Alberto Carioca.